deseja o toque da glória de Jesus na sua alma. Não deseje apenas com teu intelecto, com a sabedoria humana que a Bíblia fala que é terrena e demoníaca. Clame a Ele por sabedoria que vem do alto. Clame a Ele pela presença que transforma o teu interior. Renda-se a Ele. Para de pensar nas coisas lá fora. Para de pensar na semana. Cabe a cada dia a sua própria carga. Hoje, esse exato momento é somente para você entregar a tua adoração a Ele. Adore a Ele com o teu culto racional. Adore a Ele com as suas palavras, mas palavras verdadeiras, palavras que te tornam totalmente dependentes do Pai. Se hoje me tocas, amanhã eu preciso do teu toque de novo, e de novo, de novo. Se hoje me tocas, amanhã eu preciso do teu toque de novo, e de novo, de novo. Toca em nós, Espírito Santo. Toca no coração de cada filho que está sendo semeado agora por esta palavra. Remove todas as resistências que há entre a tua igreja e a tua presença. Transforma as nossas mentes de dentro para fora, para que nós possamos provar e experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Estamos aqui, Pai, para sermos ministrados por tua palavra, para aprendermos a teu respeito, para movermos os céus com a nossa oração, para gerarmos relacionamento com entendimento através da leitura da tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Prostramos diante da tua presença, nos entregamos à revelação da tua voz, em nome de Jesus. Você que crê e concorda com esta oração, diga amém. Ofereça a tua melhor salva de palmas ao Espírito Santo, que é o próprio Deus neste lugar. O Espírito nos governa, o Espírito nos conduz, o Espírito de Deus, Ele está neste lugar. E Ele permanece em nós para sempre, aleluia. Glória a Deus, que bom que você está aqui, que bom que você veio. Hoje, quando eu estava orando à tarde, a chuva começou, eu comecei a decretar para a chuva que fosse uma chuva de bênção, que não fosse aquela chuva que interdita as avenidas, provoca caos no trânsito, que muitas vezes gera tragédias, mas que fossem chuva de bênçãos, para não atrapalhar você de vir ao culto. Diga amém. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: olha, a chuva que eu estou enviando agora não é para causar tragédia, não é para causar caos na cidade, mas é para filtrar o coração daqueles que não vão usar a chuva como muleta para não ir para o culto hoje. Se você veio, você é mais que vencedor, diga amém. Então me ajuda e já dá uma boa notícia para a pessoa que está do teu lado. Fala assim: olha, você está aqui, isso significa que o teu coração adora a Deus, até num dia de chuva. Fala assim: você tem sobre a sua vida
o selo de aprovação de Deus. Quem crê? Glória a Deus. Hoje o Espírito Santo tem uma palavra poderosa para você, queridos. Eu sei que você tem dúvidas, tem frieza, em alguns momentos da tua vida você fica confuso, você fica abatido, exausto, mas hoje o Senhor tem algo muito especial para garantir que você não pare, que você não retroceda, que você não perca a salvação da tua alma nesses dias difíceis. Se você quer, diga amém. Então se conecta comigo nessa palavra. É algo muito especial da parte do Senhor. Eu espero poder conseguir transmitir com toda a clareza que Ele colocou no meu interior, amém? Tema de hoje, sou um dos 7. Fala comigo, sou um dos 7. Essa frase, querido, ela nasceu na meditação, na palavra rema do mês de fevereiro de 2024. Como a maioria sabe, nós todos os anos nós temos uma palavra rema. Rema é uma palavra de Deus que liberta, que cura, que transforma nossas vidas, que é a luz que direciona nossos passos na direção que o Senhor quer que a sua igreja ande. Então o ano de 2024 ele está iluminado na palavra aliança, que traz uma promessa que diz que nós e nossa descendência, a nossa posteridade, até Jesus voltar, irá percorrer os 4 cantos do planeta, levando bênçãos do Senhor para todos os povos. Diga amém. Então, para a gente honrar a aliança perfeita, estabelecida conosco a preço do sangue de Jesus, nós temos que entrar diante de Deus com obediência, com a total entrega, para que possamos receber essa bênção, que é a salvação, que é a intimidade, que é a convicção de uma vida com Cristo, e nos dispor a compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. Essa palavra, querida, ela norteia a família Betel desde a origem, desde os primeiros dias da sua existência. E eu creio que 2024 é um ano que na vida de algumas pessoas aqui essa palavra vai se cumprir. Se você é um desses, diga amém. Fala assim, eu sou um dos 7. Amém? E o mês de fevereiro foi um mês que o Senhor nos deu a palavra foco. E nos advertia a não olhar para o que é transitório, para os dias difíceis, para os dias, aqueles dias que assustam, mas sim para o que é eterno. Então, uma forma que a gente aprendeu, para honrar a aliança perfeita, é manter o foco no que é eterno e, no mês de março, nos dedicar em oração e palavra de Deus, diga amém. Então, uma das formas perfeitas que você tem para honrar a aliança perfeita com Jesus na tua vida é manter o foco no que é eterno, se dedicando à oração e à leitura de Bíblia. Diga glória a Deus. Quem quer ser um dos 7 aqui, diga amém. Aí você fala assim, pastor, mas que 7 é esse? É uma quadrilha, é uma banda, é um grupo de quê? É uma equipe com qual finalidade? Calma aí que eu já vou te falar. E se você entender e realmente desejar ser um dos 7, toda essa confusão, toda essa exaustão, todo esse desânimo que quer abater na tua alma, que pode te condenar em uma eternidade fora de Cristo. Ah, meu irmão, se você entender, você vai estar seguro no Senhor, amém? Nós estamos lendo, no mês de março, o livro inteiro de Provérbios. O Senhor está nos advertindo a manter o foco na oração e na palavra. Fala assim comigo, oração e palavra. Então o Espírito Santo nos desafiou a ler o livro inteiro de Provérbios. Março é 31 dias, Provérbios tem 31 capítulos. Um capítulo por dia e meditar. E nós já lemos o provérbio do dia, mas eu gostaria de ler novamente, para que você tenha um entendimento do que a palavra de Deus vai fazer na tua vida, na tua oração e nos teus passos, no teu futuro, inclusive no estado de abatimento
que tenta tomar conta da tua alma em alguns momentos, amém? Provérbios 3, 1. Hoje é dia 3 de março, Provérbios capítulo 3. Meu filho, Deus está falando contigo, amém? Não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Olha só o que a palavra de Deus está falando para a gente, que quando a gente foca na palavra de Deus e começa a obedecer os mandamentos que estão contidos nas Escrituras, Ele prolonga nossas vidas, mas não é uma vida qualquer, não é uma vida prolongada de dor, sofrimento, de cadeias, é uma vida de paz e prosperidade. Diga aleluia. Versículo 3: que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-o na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Você está entendendo? Existe uma fórmula para você adquirir o favor de Deus, para você ter o favor dos homens e para que você tenha uma boa reputação sempre. Diga aleluia. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as veredas da sua vida. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Diga amém. Lendo o livro de Provérbios, queridos, que Provérbios quer dizer sabedoria, nós adquirimos luz em nossa mente, adquirimos luz em nossa alma, porque quando nós começamos a ler a Bíblia, o que acontece não é apenas o fato de nós lermos o que está escrito, mas nós expomos também a nossa alma à luz da palavra de Deus, isto é, a Bíblia, a palavra de Deus. O Espírito Santo do Senhor, ele começa a ler a nossa alma, identificar onde há trevas e começa a iluminar com a sua solução. Deus mostra o remédio para a tua alma, para o teu corpo, para o teu entendimento através das Escrituras, amém? Eu repito isso aqui há muito tempo, e muitas pessoas ainda não entenderam. Como assim o pastor fala que quando a Bíblia nos lê, não é a gente que lê a Bíblia, é a Bíblia que nos lê? Quando você abre a Bíblia, abre o livro da verdade, o livro da palavra de Deus ali, o livro das revelações do céu, e começa a mergulhar, começa a haver uma conexão, queridos, onde você recebe a chave para desvendar todos os segredos que estão te mantendo presos, estão te mantendo amargurado, angustiado, longe da vida de Cristo. Diga amém. E ultimamente nós temos vivido um momento muito sensível no mundo, né? Onde o mal, ele não está mais trabalhando em oculto. O mal, ele resolveu revelar as trevas, ou seja, ele está agindo com muita ousadia. Antes, ele agia até escondido. Alguns seguidores do inferno não se declaravam publicamente na TV, nas emissoras de rádio, nos jornais, nem mesmo em praças públicas, mas hoje eles estão se declarando 24 horas por dia, onde tiver oportunidade de se manifestar. O inferno tem tentado arrebanhar seguidores em todos os momentos, em todas as áreas da sociedade, na família, na escola, nas faculdades, nas empresas, onde tem pessoas se comunicando, o inferno está tentando convencê-las a desistir de Deus e entregar suas almas para serem destruídas no fogo do inferno. Fala-se misericórdia. A forma que o mal está se manifestando, querido, não quer dizer que o inferno está ganhando a guerra, não. Pelo contrário, isso significa que os dias do juízo de Deus, da justiça,
estão se aproximando. Os dias maus, eles são um sinal que antecedem a volta de Jesus Cristo. A gente fala, olha, o Cordeiro de Deus está prestes a voltar, o Apocalipse está próximo de acontecer, e eu creio que nós estamos muito próximos disso tudo. Mas, deixa eu falar para você algo muito especial. Quem vai retornar dessa vez, não vai ser o Cordeiro. Jesus, ele tem a identidade do Cordeiro de Deus que tira o pecado, porque ele veio para substituir o sacrifício que era feito no altar do holocausto. Antes, quando o homem pecava, ele apresentava no altar ao Senhor alguns animais, entre eles cordeiros, que eram mortos, queimados em sacrifício para aplacar a ira de Deus em relação ao pecado do homem. Jesus se rendeu na cruz, o Calvário, o Monte Caveira, o Monte Gólgota ali, ele serviu de altar para que o Cordeiro de Deus fosse imolado, fosse morto, mas ele permaneceu apenas por 3 dias nos braços da morte, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele morreu cordeiro e ressuscitou o leão. Então ele veio como cordeiro e vai voltar para resgatar a noiva, a igreja de Cristo, aqueles que se submetem à sua palavra, aqueles que creem no seu evangelho, mas ele voltará como o leão. A Bíblia fala que ele virá assentado no cavalo branco, seguido pelas legiões e legiões, ou seja, miríades de anjos, e virá de uma forma gloriosa. Não será uma coisa assim como a primeira vez, mas será uma coisa que vai chamar a atenção de todos no planeta ao mesmo tempo. Ou seja, o leão está prestes a rugir. Quem crê nisso, diga amém. A Bíblia fala que rugindo o leão, quem não temerá, né? E quando o leão ruge, meu irmão, ele põe a casa em ordem. No mundo animal, o leão ruge, toda a floresta ao seu redor toma o seu caminho, toma seu lugar. O macaco que está tentando ali ocupar o lugar da raposa, volta para sua casa. A raposa que quer tomar o ninho da águia, de outro animal, vai para sua casa. Aquele animal que está fora do lugar, ao rugido do leão, toma o seu posicionamento. É por isso que Deus usa essa linguagem alegórica, comparando Jesus a um leão, porque quando o leão ruge, todos devem temer, céus, terras, inferno, todo joelho há de se dobrar diante do rugido do leão da tribo de Judá. Diz aleluia. E a Bíblia também fala, querido, que nós devemos buscar a Deus enquanto se pode achar. Fala assim, o tempo de buscar a Deus é enquanto eu ainda posso achá-lo. Porque depois que o leão voltar, meu irmão, depois que o leão rugir, será tarde demais para aqueles que não se renderam a Jesus. Mas para aqueles que se renderam, será apenas a continuidade de uma vida com Cristo pela eternidade. Amém? E qual é o melhor tempo para buscar Deus? É o tempo de agora, pois agora nós ainda podemos dedicar a nossa vida para encontrar Jesus. Amém? E no ano profético da aliança, queridos, nós devemos manter o nosso foco na revelação que o Pai entrega para nós a partir de um portal espiritual que se forma nos ambientes do culto. Por exemplo, toda palavra que é ministrada aqui neste altar, ela abre um ambiente espiritual, um portal dimensional entre céus e terra, e traz vida, traz fôlego, traz solução, traz resposta, traz cura, traz tudo o que você precisa para suprir as suas expectativas em Deus. Então, quando você está distraído, você troca Jesus por qualquer coisa, você troca o culto por qualquer coisinha. Se o teu time está jogando, você fecha os ouvidos para o que Deus está falando, para ficar preocupado no resultado do jogo. Ah, pastor, mas eu estou com um problema lá em casa, tenho um parente doente. Você troca a cura pela doença. Você celebra a morte e deixa de lado a vida. Nós não podemos ser distraídos, nosso foco tem que estar no que é eterno. Jesus é eterno, amém? E o livro de Provérbios aqui que acabamos de ler, queridos, no capítulo 3,
ele nos adverte, na verdade não é só no capítulo 3, é em todos os capítulos do livro de Provérbios, ele nos adverte o tempo todo a ouvir, aprender, obedecer e andar pela palavra de Deus. Sabe o que isso é? Sabedoria. Fala assim comigo: ouvir, aprender, obedecer e andar pela palavra de Deus é sabedoria. Sabedoria, querido, adquirido na palavra de Deus, gera temor. E a própria Bíblia explica que o princípio da sabedoria é temer a Deus. As pessoas, elas tendem a confundir Deus com os homens, e até confundem alguns homens com Deus. Elas acham que certos homens têm tanto poder, que elas trocam Deus pela influência daqueles homens. Ao mesmo tempo que ela gera expectativa em Deus, como estivesse gerando em homens. Olha, Deus vai me frustrar, Deus vai me decepcionar, como fulano, como Beltrano. Muitas vezes no casamento, no trabalho, na amizade, em algum momento da vida, a pessoa pensa que Deus é homem e que homens são semelhantes a Deus. Nós erramos, isso não é sabedoria. E nós, nessa confusão de mente, nós começamos a achar que temor é ter medo. Temor, querido, não é medo. Temor é reverência. Temor é admiração. Temor é você olhar para Deus e respeitá-lo. Não porque você quer receber algo em troca, mas simplesmente porque Ele é Deus. Muitas pessoas não têm nem a convicção do que significa Deus. É por isso que tantos ignoram o Espírito Santo. É por isso que tantos não dedicam um momento no dia para orar. É por isso que tantos não leem a Bíblia. E muitas vezes não lêem a Bíblia, não oram, não têm um relacionamento com o que é eterno, mas têm opinião formada a respeito de igreja, a respeito de Deus, a respeito do culto. Sabe aqueles que mais falam sobre dízimos e ofertas para afastar as pessoas do reino de Deus? São os que menos entendem de Deus. E na maioria das vezes, eles são ministrados por mamon, pelo dinheiro, pelas coisas do mundo, não tem o menor entendimento da palavra de Deus, e o que mais tem aí fora é especialista na Bíblia, sem nunca ter lido a Bíblia. Esses especialistas podem até existir lá fora, mas na casa de Deus não. Fala assim comigo: os especialistas de Bíblia, que não oram, nem leem a Bíblia, são lá para fora, aqui para dentro não. Fala assim: entendeu, minha alma? Essa palavra hoje é para você. Essa palavra hoje também é para mim. O princípio da sabedoria, meu irmão, é o temor ao Senhor. Fala assim comigo: oração e palavra. Quando você dedica a tua vida, uma parcela da tua vida, para primiciar ao Senhor, tempo é vida. Quantos anos você tem? Olha, eu tenho tantos anos, tantos meses, tantos dias, tantas horas, tantos minutos. Tem gente que é detalhista. Mas não vamos ser tão detalhistas. Olha, eu tenho tantos anos. Este aí é o tempo que você já viveu. Quanto tempo você vai viver? Ninguém sabe. E por não saber quanto tempo ainda você tem de vida, você deve separar todos os dias uma porção dessa vida para dedicar em adoração ao Senhor. Porque o tempo que nós temos aqui nessa terra, durante essa vida terrena, ele vai determinar a nossa eternidade com Cristo ou a eternidade no inferno. Quem é que gosta de viver em ambiente de guerra? Alguém aqui gosta de chegar num ambiente de trabalho, aquela confusão, a falsidade, competição, briga, intriga, mentira, murmuração, rasteira todo o tempo? Alguém gosta? E na família? Gosta daquele ambiente de desconfiança, sabe? Que você, por exemplo, pôs a tua roupa lá, vai alguém lá, pega a tua roupa, usa, bota suja, vai lá, estraga um bem teu, te fala mal de você para o outro. Alguém gosta desse ambiente aí na família?
Alguém gosta de ter aquela mente confusa que não sabe o que quer? É aquela mente que de manhã eu quero, vou pintar minha casa de azul, à tarde eu vou pintar de vermelho, aí durante a noite ele passa a noite acordado porque não consegue decidir entre o azul e o vermelho e vive numa plena confusão. Alguém quer viver assim? Sim ou não, gente? Está na dúvida? Até para responder? Como é que vocês acham que é o ambiente do inferno? Ai, pastor, o inferno vai ser sombra, água fresca, vai ser droga, sexo, rock and roll, vai ser cachaça o dia inteiro, vou poder ter quantos parceiros sexuais eu quiser, vou poder matar, roubar e fazer o que eu quiser, não vai ter polícia, ninguém vai me prender. Vocês acham mesmo que vai ser desse tipo aí, onde você vai determinar o que você vai fazer ou não? Até o mais insano, para pensar desse jeito, ele tem que ter consciência que o inferno é um ambiente totalmente tóxico, e se você não quer viver na toxicidade, que você não suporta nem aqui na terra, você tem que separar um tempo da tua vida para se dedicar ao Senhor, porque é Ele que tem a chave da tua salvação. Se você não adora Jesus, se você não ora, se você não lê a palavra, se você não quer andar na palavra de Deus, eu sinto muito, meu irmão, mas eu preciso te falar a verdade. Você corre um grande risco de passar o resto da tua vida na eternidade à mercê de tudo que tem de ruim no inferno. E se você não suporta um ambiente de trabalho bagunçado, uma família complicada ou uma mente confusa, imagine o quanto que você vai sofrer lá no inferno. A Bíblia fala que é semelhante ao dia inteiro de picadas de escorpião. Uma picada de escorpião pode matar um adulto. Mas diz que lá é o tempo todo picada de escorpião ali na alma, ferroando. É um fogo que não se apaga. E vai falar assim, eu vou desejar a morte. E não vai ter, a morte não vai vir. Você consegue imaginar isso? Então eu te aconselho, comece a refletir e a dedicar tempo em oração e na palavra de Deus. Amém? Está na hora de todos começarmos a andar pela oração da igreja e a palavra de Deus. Diga aleluia. Fala assim, o tempo é agora. Fala amém. Amós 8:11. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Meu irmão, nos dias maus, nos dias difíceis, nós temos que ter essa fome e essa sede, porque esses dias já existem, esses dias já são. O Senhor está disponibilizando fome e sede na nossa alma pela sua palavra. O quanto você deseja na tua alma por ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala, meu irmão, tudo se resolve. Sabe como é que Deus fala? Pelo rugido do leão. Quando o rugido do leão entra na tua casa, quando o rugido do leão acontece na tua vida, no teu casamento, na tua alma, tudo entra no lugar certo. Diga glória a Deus. E muitas pessoas, elas não oram porque diz que não tem tempo. Outras que não sabem como orar. E umas falam assim, olha, eu esqueci de orar. O que fazer diante de uma situação? Qual é o teu argumento? Como tem sido a tua vida de oração? Eu não estou aqui para te acusar, tá, querido? Mas eu preciso te ensinar. Por que eu não estou aqui para te acusar? Porque já existe no mundo espiritual, e a Bíblia revela, um acusador dos filhos de Deus, e o nome dele é Satanás. Então, quando uma pessoa se dá o luxo de ficar acusando o outro, ela está querendo se parecer com Satanás. E é por isso que nós não devemos acusar, nós devemos amar, nós devemos perdoar, nós devemos orar pelas outras pessoas, amém? Mas existe uma oração, meu irmão, muito eficiente, porque as pessoas falam, eu não tenho tempo, eu não oro porque eu esqueço, eu não oro porque eu não sei, eu só oro quando precisa mesmo. Aí tem outros que ainda falam assim, eu parei de orar, porque Deus não ouve a minha oração.
Quem te falou que Deus não ouve tua oração? Olha, eu sei que Deus não ora, porque eu tinha um parente que estava doente, velhinho, e eu pedi para Deus dar vida para ele, e ele morreu. Deus tirou meu parente, meu amigo, a pessoa que eu amava muito da minha convivência. Então eu já vi que Deus não ouve minha oração, então por que eu vou orar? Eu estou usando esse exemplo da morte, mas serve vários outros. Tem pessoa que já vieram falar para mim, queridos. Uma mulher uma vez veio pedir para me orar para o marido dela morrer. Eu falei, não, minha irmã, não é assim que funciona. Não, pastor, é que ele está velho, eu ainda sou nova, ele é doente, me ajuda a orar, porque eu quero me ver livre dele, ele é muito chato. Eu falei, minha irmã, eu vou orar com você, com oração, para Deus tirar todo esse pensamento da tua cabeça. Sabe o que ela saiu falando para a igreja inteira? Que eu estava ajudando ela na oração para o marido morrer. O que leva as pessoas a ter esse tipo de entendimento? Ah, Deus ora, Deus não ouve a minha oração, então nem vou orar mais. Quando ora de forma errada. Ah, por que Deus não ouve a minha oração? Porque eu queria que Deus matasse meu marido, então eu vou parar de orar, Deus não me atendeu. Ah, eu queria tanto me casar com o marido daquela irmã, eu acho ele tão lindo, tão perfeito, mas ele é casado com a outra. Não, mas eu queria tanto que ele se separasse para ele poder casar comigo. Gente, realmente Deus não ouve esse tipo de oração. Quem está entendendo? Eu estou citando alguns exemplos aqui, até você pode falar assim, poxa, esse exemplo aí é difícil demais de acontecer, esse exemplo aí é até assustador. Paz, meu irmão, mas na vida de algumas pessoas é mais comum do que você imagina. Eu não estou falando que você é uma das pessoas que ora assim, mas pode ser que em algum momento da vida você cruze com alguém que pensa assim e você já vai ter a resposta, porque hoje Deus vai te dar uma solução para a tua oração, amém? E qual é a oração que Deus ouve? Ou melhor, a que Deus responde, porque Deus ouve todas as orações. Tem umas que Deus fala assim, está amarrado em nome de Jesus. Qual é a oração mais eficiente? Querida, a forma mais eficiente que você tem para entrar diante de Deus com a tua oração e ter a possibilidade de ter uma resposta positiva é quando você entra diante de Deus orando a Bíblia. Como assim, pastor? É você ler a Bíblia, gravar o que está escrito ali, pôr em prática e falar, ó Senhor, o Senhor diz na tua palavra que se eu for ovelha do teu pasto, eu não preciso temer nem no dia do vale da sombra da morte. Você acha mesmo que Deus vai desonrar a palavra dele? Ele afirma que ele não é homem para mentir e se arrepender, ou como o filho do homem que diz e não cumpre. Se Deus escreveu nas Escrituras que todo aquele que clamar pelo nome do Senhor Jesus será salvo, é porque Ele vai salvar todos aqueles que se entregarem ao sangue e o nome de Jesus. Então a forma mais eficiente, meu irmão, de você atrair as bênçãos de Deus através da tua oração, é orando a vontade do Pai, a vontade de Deus. Jesus fala, quando você orar de acordo com a vontade do Pai, tudo o que você pedir a Ele em meu nome, através de mim, Ele vai te conceder. Simples assim, quem entende? Então, queridos, quando nós temos fome e sede da palavra de Deus, nós somos saciados com a vida de Cristo. Fome e sede em você pela palavra de Deus, a saciedade vem através da vida de Cristo dentro de você. Diga aleluia. Agora não duvide, não pague para ver. Não duvidar do que, pastor? Fala assim comigo, não existe vida fora de Jesus. Ah, mas é que outra religião me falou. Queridos, religião é barco furado. Se você entrar em águas para navegar com uma canoa furada, você vai naufragar, e se você não for um Ironman, que nada 24 horas por dia durante a eternidade, você vai morrer afogado.
O único caminho, que é a verdade e que abre a porta para a vida eterna, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Fora de Deus, fora de Cristo, não existe vida. Aí você fala assim: ah, eu não acredito. Quer pagar para ver? Posso te dar um conselho antes de você querer pagar para ver? Jesus já pagou todo o preço, meu irmão. Você não precisa pagar nada. Mas duvidar, você vai receber uma cobrança muito alta. O preço para viver em Cristo já foi pago por Ele. É um preço impagável pelo ser humano, por nós. Jesus já pagou toda a dívida. Não há mais nenhuma condenação para aquele que se faz filho através do sangue de Jesus. O preço já foi pago. Como? Jesus pagou com a própria vida na cruz do Calvário. Então, pagar para viver, tentar viver fora de Cristo, só vai te resultar em morte. Porque o pagamento do pecado é tome seu lugar no reino e permaneça. Fala para a pessoa que está perto de você, me ajuda aí, eu sei que tem algumas pessoas que não gostam, mas você precisa interagir para sair daqui realmente tocado pela presença e pela palavra de Deus. Quando você fala ao teu irmão, você está profetizando, e toda vez que Deus quer profetizar, quer abençoar alguém, Ele usa um varão, uma varoa aqui na terra, para fazer essa bênção chegar àquela pessoa. Então, já que Deus quer abençoar teu irmão, e já pensou, Ele usou você, e quando a bênção passa, meu irmão, ela sempre deixa um rastro, para alcançar todos que estão ao redor. Então, já que Deus vai abençoar o teu irmão, Ele vai abençoar você também, amém? Então fala para ele assim: tome seu lugar no reino e permaneça. Fala amém. Queridos, Jesus lhe concedeu um lugar na Nova Jerusalém, na Jerusalém da eternidade, né? E isso garante a você a salvação da tua alma. Como é que Jesus me deu essa escritura, dessa posse nessa terra? Através da aliança perfeita da cruz. Então você só precisa decidir a permanecer para crescer em intimidade e confiança. O que faz a pessoa não permanecer no lugar certo é o medo do inimigo. O que faz você desistir? O que faz você desistir da igreja? Ah, porque deu uma desanimada, eu vi algumas coisas, eu vi alguns problemas. Aí você decidiu desistir da igreja e vai para o mundo que vai te conduzir para o inferno. Você já notou que a maioria das pessoas que desistem da igreja, que vão para o mundo, elas não se ofendem com as coisas que o mundo apresenta? Adultério no mundo é normal, roubo, trapaça, enganação, traição, tudo lá é normal, assassinato, competição. Ah, mas isso é coisa do mundo. Sim. E por que você existe em perfeição na igreja, que é um lugar que é composto por pessoas que se arrependeram do mundo, mas que ainda tem um caráter que foi forjado no mundo, e que vem para a igreja exatamente para aprender a se desvencilhar do velho homem e se tornar uma nova criatura, um filho de Deus através da sua palavra, que vão praticar a oração todos os dias. A igreja, queridos, é o lugar onde você recebe cura, recebe tratamento, recebe transformação, recebe conhecimento, entendimento, recebe o toque de Deus para se tornar perfeito, para andar com Ele na eternidade. Diga amém. E o que faz pessoas sair da igreja? O que faz as pessoas optar pelo inferno, pela condenação eterna? Fala assim: existe dois tipos de inimigo que assustam as pessoas. Vai parecer meio óbvio o que eu vou falar aqui, queridos, mas eu decidi trazer bem mastigadinho hoje para você entender. O primeiro tipo de inimigo são os inimigos externos. Quem são os inimigos externos? São todos aqueles inimigos que estão lá fora. O preguiçoso, para não ir trabalhar, fala: olha, lá fora tem um leão. E se você precisa sair de casa e fica sabendo, viu na televisão lá que tem um leão à solta na tua rua, você liga para o teu patrão e fala: ó, dá não. Dá não.
Tem um leão lá fora, então eu vou ficar em casa. Existem inimigos externos, que estão fora de você. E esses inimigos, queridos, eles causam medo, que fazem com que as pessoas se isolem. Uma pessoa isolada, a Bíblia fala que ela atrai para si condenação. Ela se isola e ela deixa de produzir, ela deixa de conquistar. É aquela pessoa que se retrai por conta do medo causado pelos inimigos que estão fora, estão ao seu redor. Fala-se misericórdia. Esses inimigos, eles são barreiras, são crises que as pessoas enfrentam, na maioria das vezes, ao se relacionar com outras pessoas. E qual é o outro tipo de inimigo? Eu falei que ia ser óbvio. Se o primeiro tipo de inimigo são os externos, qual que é o outro tipo de inimigo? Os internos. Glória a Deus que você está conectado. Os inimigos internos, queridos, esses não isolam as pessoas. Este paralisa e mata a mente das pessoas. São aquelas guerras pessoais, os medos, os anseios, sabe aquele limite não superado, aquele limite nunca ultrapassado, por medo ou por falta de conhecimento. Então a pessoa, ela fica ali paralisada, ela não olha nem para os lados com medo de ofender, ela não dá nem um sorriso, não fala nem um bom dia na maioria das vezes, com medo de ser ofendido pela a rejeição das pessoas ao seu redor. Existem guerras travadas na tua mente, existem inimigos lá fora. A palavra de Deus fala que o inimigo está ao derredor, está lá fora, porque dentro de você ele não pode entrar. Se dentro de você o Senhor te governar, ou seja, se o Espírito Santo habitar dentro de você, o inimigo vai ficar lá fora, ele não vai entrar na tua vida nunca. Então nós temos que nos dedicar e aceitar a resposta, a transformação, a chave que está na mão de Jesus, para que a gente possa superar os inimigos externos e os internos. Diga amém. Só existe uma pessoa que tem essa resposta, queridos, que é o próprio Jesus. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair a tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês, ou seja, shalom. Versículo 20, tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Deixa eu só explicar aqui antes de prosseguir. Ao cair a tarde daquele primeiro dia da semana, qual que era o primeiro dia da semana? Um domingo. Que domingo era esse? Que domingo especial é esse? O domingo da ressurreição. Jesus morreu na sexta tarde. Ele ficou nos braços da morte o resto da sexta, todo sábado, e no domingo pela manhã ele ressuscitou, quase na metade do dia. E logo pela manhã, ele já se encontrou com as mulheres que foram preparar o corpo dele. A Bíblia fala lá no livro de João, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e uma mulher chamada Joana. Elas levaram especiarias para embalsamar o corpo, segundo a tradição dos judeus, e deixar ele ali para ser decomposto, dentro daquele túmulo que era lacrado com uma pedra. Só que quando elas chegaram lá, Jesus já tinha ressuscitado. Por que não fizeram isso na sexta-feira, quando sepultaram Jesus? Porque estava chegando o Shabat. E no Shabat, no dia do descanso dos judeus, eles não fazem nada. Eles sepultaram Jesus de qualquer jeito, porque não deu tempo para nada, para preparar o corpo, nem nada. Simplesmente sepultaram e lacraram com a pedra. Então Jesus, no domingo de manhã, ele ressuscitou. Amém? Vamos continuar lendo aqui, versículo 22.
E com isso, soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Vamos voltar ao cenário aqui. No dia da ressurreição, a primeira coisa que Jesus fez foi ressuscitar e falar com as mulheres. Depois disso, ele foi para a beira da estrada, na passagem chamada os discípulos do caminho de Emaús, como a gente conhece. Quem eram esses dois discípulos do caminho de Emaús? Dois fujões, duas pessoas que estavam fugindo. Por quê? Jesus me decepcionou. Eu esperava que ele fosse resolver todos os meus problemas, fosse me ajudar a pagar todas as minhas dívidas, curar todas as enfermidades, me livrar de todos os inimigos. No caso de Israel, naquela época, todos os inimigos eram o Império Romano, que oprimia, escravizava o povo de Israel. Mas aqueles dois, quando viram Jesus ser sepultado, falou: a esperança acabou, ele morreu, então vou voltar para casa. Jesus ressuscitou, conversou com as mulheres e falou: opa, tem dois que estão fugindo. E a Bíblia fala que Jesus andou com eles cerca de quase 12 quilômetros e pregou a palavra para eles. E no final, quando chegaram à sua aldeia chamada Emaús, eles convidaram Jesus para sentar-se com ele à mesa e para ter um momento de comunhão. Quando Jesus sentou na mesa com eles, e durante o caminho Jesus pregava e o coração deles queimava com a palavra, com a Bíblia. E quando Jesus sentou na mesa e partiu o pão, a Bíblia fala que os seus olhos lhe abriram e Jesus falou: voltem para Jerusalém, porque aqui não é o seu lugar é lá. Jesus disse: tomem o seu lugar. Depois que Jesus se encontrou e trouxe de volta aqueles dois fujões, ele foi se encontrar com essa turma aqui. Quem era essa turma? Os 11 discípulos. Por que 11? Não eram 12? Judas tinha morrido. Então os 11 estavam, olha o cenário, eles estavam trancados com medo dos judeus lhes matarem. E diga-se de passagem, também estavam frustrados. Poxa, mas Jesus falou que os nossos problemas haviam se acabado, que agora era sombra, água fresca, vida eterna, autoridade sobre os demônios. A gente viu até Jesus ressuscitar um morto, mas Jesus morreu. Então, se mataram Jesus, que era o da autoridade, imagina a gente que é os discípulos dele. Então eles literalmente entraram dentro de um ambiente, trancaram a porta, estavam ali. Mas quando Jesus chegou, Jesus nem abriu a porta, Jesus se materializou ali entre eles e disse: Shalom. Só que a gente já tem um entendimento que Shalom não é um cumprimento, tipo assim, boa tarde, boa noite, bom dia. Shalom é um decreto de paz, saúde e prosperidade. Shalom é uma resposta, Shalom é uma provisão, Shalom é uma bênção. E quando Jesus entrou no meio daqueles caras que estavam com medo, que estavam frustrados, que estavam ali decepcionados, Jesus já chegou logo, trazendo a paz que excede o entendimento. Ele chegou estabelecendo Shalom. E falou assim, mas vocês, quem é você? Porque Jesus estava glorificado, então não reconheceram de cara. Jesus falou: toca aqui, está vendo o furo? Toca aqui, onde a lança entrou. E eles reconheceram Jesus. Então Jesus decretou mais uma vez, no versículo 21, Shalom, ou seja, foi Shalom em dose dupla. E disse assim, versículo 22, e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aqueles homens estavam com medo, mas fizeram a coisa certa. Eles não se isolaram, eles não fugiram como aqueles dois de Emaús. Eles entraram, mas fizeram a coisa certa. Mas quem eram aqueles homens que estavam com medo? Preste atenção, porque a gente não erra, a gente não cai quando a gente faz a coisa certa. A maioria das vezes a gente cai porque nós nos achamos grandes. Já nos achamos super crentes, já nos achamos experientes. Então, quem eram aqueles homens? Os 11 discípulos de Jesus, as pessoas que mais andaram com Jesus, que mais viram Jesus fazer milagre, que mais receberam revelação de Jesus, foi os que estavam ali vivendo na depressão, no medo, trancados.
Então, até aquele que acha que é grande, que não precisa, é o mais dependente. É por isso que nós devemos vigiar e orar o tempo todo. Quando é que eu vigio e oro o tempo todo? Quando eu oro as Escrituras, quando eu leio a Bíblia para ter assunto para falar com Deus. A Bíblia é a vontade de Deus. Então, quando você entra diante dele, você começa a falar numa linguagem que Deus entende, meu irmão. Você vai puxar assunto com Deus igual conversa de elevador. Está frio hoje, né? Você viu? Está calor. E o Timão ontem? Ah, nós vamos ganhar. Viu que comprou fulano? Gente, Deus deve até gostar de futebol, mas o assunto que Ele quer ter com você é assunto da eternidade, é assunto da palavra, é assunto que Ele criou desde a eternidade passada. Você acha mesmo que Deus vai perder tempo com o que é transitório, com o que coisas aqui dessa terra? Deus quer tratar contigo algo que é eterno, porque a eternidade tem a ver com a tua alma. Diga amém. E qual foi a coisa certa que os 11 discípulos fizeram, queridos? Eles foram orar e foram ler a Bíblia. E quando Jesus chegou, visitou eles e decretou o shalom sobre eles, Jesus soprou fôlego de vida para eles continuar. Sabe aquele dia que você está cansado? Sabe o dia que você está desanimado? Sabe o dia que você quer desistir de tudo? Sabe o dia que você acha que não tem resposta para nada? Ore, leia a Bíblia, porque Jesus vem pessoalmente, Ele decreta o duplo shalom sobre você e sopra fôlego de vida, meu irmão, que é o que você precisa para não parar, para não desistir, é o que você precisa para continuar. Se você crê nisso, diga amém. Quem tem o Espírito Santo, quem tem o fôlego de vida de Deus, não para. Foi por isso que daqueles 11 discípulos, eles começaram a atrair outras pessoas. Passaram-se 10 dias, aqui de João capítulo 20, versículo 22, 10 dias, não eram mais os 11, os 2 de Emaús já voltaram. Então, começou a aumentar o número e alcançou uma quantidade de 120 pessoas. Mas eles continuavam trancados, com medo e orando escondido. Mesmo escondido, eles estavam fazendo a coisa certa. Eles estavam orando e lendo a Bíblia. Aí Jesus entrou novamente. Só que dessa vez, ele veio como leão. Passaram-se 10 dias. Jesus ascendeu ao céu, voltou para o Pai e disse assim: olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar para vocês, mas eu vou lhes enviar o meu Espírito, o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que aquele que está no mundo não vai entender porque não sabe quem é, mas vocês o conhecem, e Ele habitará em vocês até a eternidade vindoura. Jesus foi, mas nem por isso Ele deixou de soprar novamente fôlego de vida. Primeiro Ele soprou o fôlego, o Espírito Santo nos 11, e depois Ele soprou novamente nos 120. Quando, pastor? Onde? Alguns aqui até já sabem, mas eu vou ler para os outros. Atos 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia língua de fogos, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Para os 11, Deus soprou. Para os 120, Deus manifestou um sopro maior. Por quê? Porque era para alcançar um número maior de pessoas. Queridos, Deus escolheu você e Ele sopra vida, Ele sopra fôlego. O Espírito Santo está disponível para todo aquele que o aceita, todo aquele que o deseja, todo aquele que o chama, porque o Espírito Santo é o sopro, é o poder, é a revelação do céu dentro de você, é tudo o que você precisa para manter-se permanentemente no lugar que Deus te escolheu. Vai ter guerra, meu irmão, que você não vai vencer, que você não vai superar, que você não vai atravessar sem o Espírito Santo. Vai ter confusão, que sem o Espírito Santo você morre. Olha para a pessoa que está do teu lado mais uma vez aí. Prometo que é a última de hoje.
E fala assim, ó, sem o Espírito Santo, vai ter guerra, que você vai morrer. Ou seja, guerras vão acontecer. O que vai depender do resultado, se você vai vencer e viver ou não, é o Espírito Santo em você. Por que tem tantas pessoas morrendo todos os dias no mundo? Porque elas simplesmente estão vivendo no mundo, elas não vivem para a glória de Deus, elas não vivem o que Jesus ensina, elas não oram, elas não leem Bíblia, elas não adoram, elas não renunciam ao pecado, elas simplesmente vivem o mundo, semeiam na carne, não dão lugar ao Espírito. Sempre vai existir uma guerrazinha que você precisa do Espírito Santo para superá-la, diga aleluia. Aí eu vou te mostrar, meu irmão, que no mês de março tem uma unção para te fazer vencer guerra. Agora fala para você. Eu falei que era a última para o teu irmão, agora é para você. Fala assim, em março, no ano da aliança, eu vou vencer guerras. Em nome de Jesus. Porque eu sou cheio do Espírito Santo. E a minha vida é um bom testemunho de quem ora e pratica a palavra de Deus. Fala amém. Pai, eu ligo nos céus o que acabamos de ligar na terra em nome de Jesus. Você que não ora, você que não lê Bíblia, você que não dá um bom testemunho das Escrituras na tua vida, você tem a oportunidade de vencer a maior guerra contra os teus inimigos externos e internos, porque Deus quer que você entre debaixo da unção de sabedoria que está disponível na oração e na palavra. Diga amém. Para encerrar, deixa eu mostrar para vocês uma confusãozinha que começou aqui. E só resolve confusãozinha até dentro da igreja aqueles que têm o Espírito Santo e têm um bom testemunho de vida. Atos capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Quer dizer, a igreja estava começando a acontecer, e já veio uma brigazinha de duas tribos, já veio uma dissensão ali, que é coisa de pessoas que não dão lugar ao Espírito Santo, de pessoas que não oram e nem leem a palavra de Deus, porque só fica com fofoca dentro da igreja aquele que não entendeu o princípio que está no Provérbios, que diz assim: a fofoca só destrói quando acha ouvido e boca para dar continuidade a ela. Sabe o que quer dizer, meu irmão? Se alguém vem fazer fofoca, falar alguma coisinha para você, isso aí chama-se lachon hará, é maldição na seta. Já corta logo, fala assim: ó, querido, obrigado, mas vai falar de outra pessoa? Ele não está aqui para se defender? Eu estou fora. Que pessoa mal educada? Não é mal educado, ele apenas ele quer viver como um bom testemunho. E começou essa confusão aqui na igreja primitiva. Os caras da Grécia começaram a reclamar: olha, as nossas viúvas já não estão sendo bem tratadas aqui na distribuição do alimento. Porque os irmãos aí de Israel, da fala hebraica, ou seja, o pessoal que nasceu em Israel e o da Grécia. Quem são esses da Grécia? Foram os que foram alcançados pela pregação do Evangelho a partir de Israel, amém? Os novos convertidos começaram a reclamar. Então, os 12, com a sabedoria da palavra de Deus, falaram: olha, vamos eleger homens. Vamos ler aqui, versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Fala assim: eu sou um dos 7. Está entendendo? Irmão, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Quando você tem o Espírito Santo, naturalmente você já dá um bom testemunho de vida, porque o Espírito Santo te leva à oração e à leitura, meditando na palavra do Senhor.
Oração e meditação na palavra de Deus constrói mente, constrói ações, constrói reações, constrói uma vida de bom testemunho. E aqueles que são cheios do Espírito Santo, aqueles que dão bom testemunho na casa de Deus, são os que Deus levanta para resolver essas confusões. Olha, nós vamos expulsar fulano da igreja e Beltrano. Não, nós vamos abraçá-los, nós vamos falar de Jesus, do amor, do perdão, vamos derramar óleo na cabeça, vamos curar as feridas, vamos prepará-los até estiverem prontos para serem enviados, assim como Jesus enviou os primeiros 11. Os irmãos lá da Grécia já estavam sendo alcançados, por quê? Porque aqueles 11, cheios do Espírito Santo, começaram a pregar a palavra. Que palavra? Que eles liam e entendiam nas Escrituras. Tão importante que eles falaram, olha, a gente não vai perder tempo separando briga não, vamos chamar homens e mulheres cheios do Espírito Santo e vamos continuar na oração e na meditação da palavra de Deus. Diga amém. Olha só o resultado aqui, querido, versículo 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram, lhes impuseram as mãos, dando ali para eles autoridade. Por isso que oraram, ungiram eles, tá? Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes passava a obedecer à fé. Fala assim comigo, existe um lugar no reino que só pode ser preenchido por mim. Existe um lugar no reino, querido, que Deus gera toda expectativa, e essa expectativa em Deus só vai ser suprida se você permanecer neste lugar, no lugar certo. Jesus vai te encontrar, Jesus vai derramar o shalom, Jesus vai soprar sobre você o fôlego de vida, Jesus vai te sustentar. Agora, se Jesus te envia para a célula, e você vai para a balada, meu irmão, já era. Na célula está desanimado, a palavra vem, a oração vem a imposição de mão, vem o sopro de vida, vem o fôlego, vem o vigor para continuar. Agora lá na balada, lá no pecado, longe da casa de Deus, o que vem? É a influência do inferno para te tragar, para te matar, para te roubar e destruir. Repete novamente assim, eu sou um dos 7. O que é um dos 7? Um servo do Senhor, que Deus chamou, porque ele é cheio do Espírito Santo, porque ele dá bom testemunho. Quem dá bom testemunho? Quem se dedica à oração e à leitura da Bíblia. É aquele que pode ser a extensão da igreja, é aquele que representa os pastores, os líderes, é aquele que receberam a confiança devido à convivência. Olha, fulano está pronto para liderar uma célula, fulano está pronto para discipular pessoas. Por quê? Porque ele anda comigo, ele come do mesmo prato que eu, ele aprende da mesma palavra que eu, então eu avalizo. Jesus enviou os primeiros 72, após conviver com eles, ensiná-los e tratá-los. Então, um dos 7, meu irmão, são as pessoas que o Espírito Santo habita, são as pessoas que resplandecem, que ilumina Jesus, onde eles pisam as plantas do pé. Um dos 7 são pessoas que não veem inconveniente nenhum servir as pessoas ao seu redor. A função de servir pessoas é garantir que elas sejam alcançadas pela oração da igreja e pela palavra de Deus. É o que a família Betel faz durante a semana. Nós oramos, nós jejuamos, nós vamos às células, nós ministramos o Evangelho, nós levamos pessoas ao arrependimento, trazemos para o culto, levamos para o encontro e trazemos para a mesa do discipulado. O culto de domingo, meu irmão, não é para pilhar você, para sair fazendo célula e trazer pessoas para o próximo culto. O culto de domingo é resultado do teu testemunho durante a semana. Você falou de Jesus para quem? Você pregou o Evangelho para quantos?
Só fala de Jesus para as pessoas, só prega o evangelho para outros, aquele que dedica tempo para manter a sua alma no lugar que deve estar, ou seja, na salvação em Cristo. Aquele que ora é aquele que crê, porque quem não crê, meu irmão, não perde tempo com oração, prefere curtir uma sériezinha do Netflix, um joguinho, cai até nas armadilhas dos tigrinhos da vida aí. Onde você está dedicando o teu tempo? Na oração e na palavra? Você já parou para pensar que é por isso que onde você põe a planta dos teus pés não prospera? Onde você põe a mão morre? Já viu aquela pessoa que vai na tua casa se tocar na samambaia, a samambaia murcha? A ciência não explica, meu irmão, a Bíblia explica, porque são pessoas tóxicas, são pessoas que não têm Jesus, são pessoas que transportam a morte. Ai, pastor, não fala assim. Não, meu irmão, eu falo sim. Quem não vive Jesus, quem não dedica tempo na oração e na palavra, é aquele que não crê, e infelizmente é o que atrai para si condenação. Nós não somos desses que retrocedem, nós não somos desses que desistem, nós somos considerados um dos 7. Pastor, é só 7? Não, meu irmão, nós somos apenas um no meio desses 7. Que são, na verdade, milhares, porque são homens que têm o seu caráter reproduzido através das gerações ao longo da história. Nós estamos há 2000 anos da igreja primitiva, e a igreja tem reproduzido sempre 7, 7, 7, porque 7 na Bíblia aponta para o número da perfeição, e a perfeição para Jesus é você ser cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo dentro de você constrói a tua vida, constrói a tua reputação, constrói o teu bom testemunho. Se você entende isso, diga amém. Amém. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Não levante, não se distraia. Feche teus olhos. Quanto tempo você tem orado todos os dias? Quanto tempo você tem dedicado na leitura das Escrituras para aprender a respeito de Deus? Com quantas pessoas você tem compartilhado as bênçãos da salvação que Jesus tem colocado na tua alma? Não importa, querido, o tempo que você tem investido em oração, não importa o tempo que você tem investido em leitura de Bíblia, não importa, sempre pode aumentar. O Espírito Santo, ele quer habitar dentro de você. O Espírito Santo quer usar a tua vida como modelo para atrair outras pessoas para a salvação. Ou você deixa o Espírito Santo te usar para atrair vidas para a salvação, ou você vai ser um instrumento do inferno para causar morte, dor e sofrimento. Quanto tempo você tem se dedicado em orar e conhecer mais as Escrituras? Como tem sido o conteúdo da tua oração? Deus me abençoa, me dá isso, me dá aquilo, Deus me livra do mal. Essa oração que não muda, que não transforma nada. Ou é aquela oração, como Jesus mostra que havia 2 homens, um ficava na esquina gritando, orando em voz alta para chamar a atenção dos homens, dizia: olha, eu cumpro todos os mandamentos, jejuo 3 vezes por semana, entrego o dízimo de tudo que tenho, não carrego pecados. Jesus falou: esse aí, ele está vivendo um engano, ele não atrai a atenção de Deus. Mas havia a oração de outro homem que falava assim: Senhor, eu não sou digno de olhar nem para o céu, porque eu tenho tanta vergonha por causa do meu pecado, mas mesmo assim eu apelo pela tua misericórdia, eu busco diante de ti o perdão, eu me lavo no sangue do Cordeiro, eu reconheço, eu confesso, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Pai, perdoa meus pecados, porque com os meus pecados perdoados eu tenho uma convicção de que posso te adorar, porque as tuas Escrituras diz que eu devo me apresentar diante de ti com o meu culto racional, sem a mente entorpecida, sem a mente enganada por nada, apenas uma mente direcionada por gratidão. Ah, queridos, como tem sido o conteúdo da tua oração?
Hoje é o dia ideal para você entrar diante de Deus de uma maneira diferente. Aí no lugar que você está, eu te aconselho, não importa o nível de dor, de cansaço, de frustração e decepção que você está sentindo agora, não importa a voz da acusação que está sobre você, não importa o conteúdo dessa acusação, não importa o peso do fardo que está sobre você, não importa o tamanho da porta que se fechou essa semana, não importa o tamanho do teu sonho e o desejo que você tanto quer para que se realize e que vai te fazer feliz, não importa. Não é o tamanho do teu sonho, não é o tamanho do teu pecado, não é o tamanho da tua ambição, do teu egoísmo, da tua cobiça, mas é o tamanho da misericórdia do Pai. É a intensidade do poder do sangue de Jesus aplicado sobre você que pode transformar. Não importa o tamanho do teu problema, o que importa mesmo é que Jesus, entre nós, através do seu Espírito Santo, decreta Shalom. Shalom, Shalom. Porção dupla de paz, porção dupla de prosperidade, porção dupla de saúde sobre a tua vida. Recebe o fôlego de vida, recebe o Espírito Santo, recebe o perdão através do sangue de Jesus. Será se você pode começar a adorar a Ele? Adore a Ele, mas não ofereça uma adoração rasa. Arrependa-se, ofereça uma adoração profunda, rasgue o teu coração diante dEle. Este é o tempo em que você pode procurar Deus, porque é o tempo que ainda se pode achar. O Espírito Santo ainda está na terra, a igreja ainda está presente, o Cordeiro ainda está sentado em seu trono, o leão não rugiu para resgatar a noiva. Enquanto a igreja estiver, enquanto o Espírito Santo se fizer presente, enquanto o leão de Judá não retornar, há esperança, até mesmo para o maior dos pecadores. Pai, eu aplico o sangue do Cordeiro Santo sobre todos, e que a autoridade do leão de Judá apague todas as marcas de condenação e iniquidade que há sobre a vida dos teus filhos. Não importa o tamanho do pecado da tua igreja, mas sim a tua misericórdia. Fala com cada um de uma maneira especial. Toca, Espírito Santo, na alma, na mente, no coração dos teus filhos. Sara a ferida, que a terra percorrida, que são os corações dos teus filhos, sejam alcançados agora pelos teus decretos. Eu decreto paz, paz que excede o entendimento, paz que traz prosperidade, paz que traz saúde, paz que traz salvação e desejo que é mais, desejo de ter mais de Ti. Fome e sede por Tua palavra, fome e sede por Tua palavra. Espírito Santo, batiza-nos em nome do Senhor Jesus. Tem um momento aí com Ele, querido, só você e Ele. Tem um momento com Ele, ora, fala, clama, grita, receba, aceite, viva. Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. E eu posso me entregar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor.
mais vale um dia no centro